Olá, meu nome é Silene Leão e eu vou apresentar o artigo com o tema Reflexões a partir da abordagem Pontes em aulas de musicalização infantil, que foi escrito por Silene Costa Leão e Angelita Bruck, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Essa pesquisa, ela nasceu através da reflexão sobre qual é a missão do educador. Então, através dessas percepções iniciais, nós tivemos a oportunidade de participar de uma pesquisa diretamente com a educadora musical Alda de Oliveira, que fundamenta todas as análises dessa pesquisa. Então, essa é a nossa questão central. Como a abordagem Pontes pode auxiliar o professor de música no processo de preparação de aulas e em suas reflexões sobre suas práticas e ações pedagógicas? Então, os objetivos são identificar, descrever e analisar situações específicas de articulações pedagógicas significativas coletadas nas aulas de musicalização infantil de crianças de 5 e 6 anos. A fundamentação teórica ela está dividida em dois eixos. O primeiro sobre musicalização infantil e o segundo sobre os termos e definições da abordagem Pontes. Então, a musicalização infantil ela tem várias definições e na que nós acreditamos é que ela é uma modalidade de ensino musical direcionada às crianças da primeira infância. A abordagem Pontes é uma proposta de reflexão teórica centrada na racionalidade prática e ela está totalmente voltada para a prática do professor. A autora Alda de Oliveira, ela traz para a gente essa diferenciação da abordagem e das metodologias e abordagens didáticas, trazendo a abordagem totalmente para a parte prática do educador. O Pontes ele é um acróstico e cada palavra está associada a uma letra. Então, o P vem de positividade, a forma que você valida as ações dos alunos. O de observação, uma observação ativa durante a ação. N de naturalidade, como você se comunica e como você se porta nesse ambiente educacional. T de técnica, né, de todo esse material sonoro que é a base da nossa prática, é de expressividade, a forma que a gente se comunica além da oralidade, através das nossas intenções e da nossa linguagem corporal, e o S de sensibilidade, em como a gente traz todas essas curiosidades, todas o que tem os alunos e toda a comunidade educacional a acrescentar à nossa aula. Então, tem 3 eixos que sustentam, identifica e caracteriza um educador musical Pontes. Então, o educador musical Pontes, ele é caracterizado por uma atuação sensível e uma observação atenta. E isso vai estar refletido em como ele se articula com todo o ambiente de ensino. Então, a Alda define como todo o percurso no processo de ensino e aprendizagem em direção à construção do conhecimento necessário para solucionar problemas que é realizado na prática educativa entre os indivíduos. E isso tudo vai estar através do ensino customizado, como ele traz isso para dentro de sua sala de aula, validando tudo que é o interesse da criança, todo o ambiente que ele está inserido e como isso também transborda através da sala de aula. Então, a definição dela é como um articulador de música, um instrutor adapta-se aos níveis de habilidade de interesse de cada grupo de alunos, revendo currículos e elaborando pontes durante as aulas para motivá-los e apoiar os seus esforços para aprender a apreciar música, né? E isso torna o educador musical Pontes um professor reflexivo. São educadores que estão em constante busca de como construir pontes significativas nos ambientes que estão inseridos. Então, tem duas palavras centrais dentro de todas essas reflexões, que são as ser intencional, né, identificar maneiras de potencializar e envolver, transbordando a música para além da sala de aula, e as pontes que são criadas, que são as conexões, que é criar elas é tão importante quanto desenvolver habilidades. A metodologia dessa pesquisa ela é considerada um estudo de caso, pois buscou analisar o caso específico das aulas de musicalizações infantil, que foi realizadas no CMI no ano de 2019, utilizando a abordagem Pontes como referencial teórico para análise e conclusão. Essa pesquisa ela foi dividida em 8 etapas. A primeira foi a realização de 8 aulas presenciais de musicalização infantil,
O segundo, registro em vídeo de todas essas aulas. A terceira, reuniões semanais de orientação e acompanhamento das aulas ministradas. Quarta, uma escrita de rediário reflexivo ao final de cada aula. 5, a seleção de trechos que exemplifique cada um dos pontos que são considerados relevantes dentro da abordagem Pontes. A 6 foi a categorização de cada um desses exemplos. 7, a análise. E 8, os resultados, conclusões, implicações e recomendações. O contexto dessa pesquisa aconteceu no ano de 2019, numa turma de aulas que foram ministradas por mim, e foi uma turma muito desafiadora, por conter crianças ali, né, de 5 e 6 anos, de personalidades muito distintas, e dentro dessa turminha a gente tinha 3 irmãos, né, que tinham bastante conflitos, e foi o que me trouxe o olhar específico para essa turma, buscando meios de como potencializar o ensino e solucionar as dificuldades em relação aos relacionamentos que a gente estava tendo na turma. Agora nós vamos ver os exemplos coletados nas aulas de musicalização infantil que aconteceram no CMI, que é o Centro de Musicalização Integrada, órgão complementar da Faculdade de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. Positividade. Com vocês, a composição da Marina. Manu, vamos lá? Parabéns! Com vocês agora. Nesse exemplo, as crianças, a princípio, eram inseguras para compartilhar sua criação. Elas alcançaram segurança através de várias experiências, intervenções, e elas necessitaram de encorajamento em níveis diferentes. Então, a gente viu exemplos de um, mas cada criança necessitou de um diferente, assim da professora como dos colegas. O próximo exemplo é de observação. De pim-pom. Essa você tá falando? Pim-pom. Bora? Bora? Pim-pom. 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 Pim. Na mão. Ó, não tá dando na mão. Pim-pom. Im-pom. Im-pom. Só que a gente vai fazer outra coisa com ela hoje. Todo mundo, mão pra cima. Mão pra cima. Michele, mão pra cima, todo mundo. É a mão. Um desenho. Mão pra cima, todo mundo. Desenho que não sai na água. Esse sai. Olha só. Mão pra cima. Não pedi pra colocar em cima. Joelhinho, uma mão em cima de cada coisa. É só. Aí a gente vai fazer assim, ó. Passou pra mim, pro colega. Pra mim, pro colega. Pra mim, pro colega. Você não passou pro colega. Em cima da mão do colega. Pra mim, pro colega. Então, essa é uma cena de observação durante a ação, uma avaliação às adaptações necessárias, utilização de diferentes estratégias e adequações necessárias nos direcionamentos para melhor compreensão. Nessa atividade, as crianças estavam tendo dificuldade de fazer o movimento, então foi necessário que voltasse uma etapa de preparação para elas conseguirem executar a atividade. Então, o próximo exemplo, naturalidade. Aqui, ó. É difícil, Bruno. Tá doendo? Não, só tá coçando. Mas se coçar, vai piorar. Pera, gente. Não. Pera aí, não adianta. Porque tá coçando. Chama o médico. A tia vai pedir pra ligar pra titia que ela tinha falado que ia no banco. Não sei. Eu só não sei o número de telefone Dela, a gente vê isso, ok? Tá bom? Peraí, só um minutinho. Ih, Nessa cena, a criança havia entrado numa crise de dermatite, ela tem uma doença de pele, e foi uma situação
de tensão, primariamente para mim, que tenho um pavor de sangue, né, então, para mim, assim como para as crianças também que queriam como ajudá-la, mas não tinha como. Então, essa foi uma situação de tensão para todos, que exigiu uma leveza ao comunicar e uma comunicação também eficiente para saber como obter informações de como lidar com aquela situação e também tranquilizar as crianças, e a mim também. Então, o próximo exemplo é de técnica. No final da aula, você pode colocar aquele vídeo o eu na montanha? Eu não trouxe hoje, você acredita? Ah, era tão legal. Mas eu vou anotar no meu caderno pra ver de novo, tá bom? Mas é porque eu não trouxe computador hoje. Eu quero fazer talvez. Pois é, mas eu vou colocar no meu caderno pra eu lembrar Já de muito deixa bem. na sua mochila e você dá pra gente de pegar. Tá, então eu vou anotar lá no meu. Então, esse é um exemplo de técnica, a gente consegue observar, né, as crianças solicitando uma música erudita que foi apresentada nas aulas anteriores. Então, aqui a gente tem um exemplo de estratégias didáticas para inserir um repertório, né, que veio através de uma contextualização de acordo com o interesse das crianças, promovendo uma apropriação do repertório. Próximo exemplo é de expressividade. Esse foi um exemplo de expressividade. A atividade toda foi conduzida através do som, né, tendo uma diversidade nas formas de comunicação, através da comunicação da linguagem verbal, não verbal, e modelos de expressão em que as crianças iriam espelhando. O último tópico é o sensibilidade. Vamos lá. Tia, não dá para se coçar. Deixa ela. Tá bom? Não tô mesmo. Tem alguma coisa que pode fazer pra te ajudar, Sé? Não. Oi? Só temos que Quem que te trouxe hoje? a minha tia. Tia? Você tem certeza que se não passar um pouquinho de aguinha não melhora? Não dói. Dói se passar aguinha? Tá custando muito? Tem certeza que não... A vida tem que doer em vez do canto. E essas pedrinhas tá me incomodando. Por que tá te incomodando? Se não tá tocando em você. Certo, não tá tocando em você. Vamos deixar ela? Eu não gosto. Esse foi um exemplo de sensibilidade, né? Então, um momento que tivemos que acolher os interesses das crianças e utilizar a situação para o ensino, validando todas as dúvidas das crianças e atendendo também as expectativas, né? Trazendo ali resposta para as perguntas que elas estavam trazendo em questão. Então, o resultado foi que, para promover um ensino significativo, o educador musical Pontes precisa dominar habilidades além de técnicas didáticas, que as reflexões são fundamentais durante todo o processo e as ações intuitivas, elas devem se tornar intencionais. E também a necessidade do educador musical de ser perito e flexível. Então, a conclusão que chegamos é que, embora que tenha optado para o presente trabalho entre recolher cenas em que um exemplo entre os 6 elementos estivesse em evidência, é possível identificar em uma mesma cena a presença de várias atitudes que caracterizam um educador musical Pontes. Assim, é possível concluir que as características do professor sugeridas pela abordagem Pontes se conectam e as articulações pedagógicas realizadas nas aulas muitas vezes completam todos os elementos propostos. Então, as referências e muito obrigada pela atenção.